Será que a gente está perto de uma recessão? Gravity hit Wall Street today and financial markets around the world for that matter. E talvez esse seja um dos piores momentos dos últimos anos. We're going to see one of the biggest recession and financial crashes of all Fala, time. magos, talvez vocês já tenham visto falar nessa palavra já há umas semanas. Algumas pessoas estão falando bastante de que provavelmente o Brasil, não só o Brasil como o mundo todo, está entrando em uma recessão global, muito provocada primeiro pelo Covid, que foi o que disparou tudo isso, e em seguida, né, todos os outros acontecimentos que a gente teve os problemas com, primeiro também com a guerra da Rússia, que isso impactou muito o fornecimento de muitas matérias-primas ao redor do mundo. A gente teve agora, bem recente também, a quebra praticamente do Sri Lanka, e vários outros acontecimentos que podem impactar aí em como se fosse um efeito dominó global. Para vocês terem noção, nos últimos 12 meses o Brasil chegou aí a uma média de 12% de inflação anual, né? Então 12 meses, 12% de inflação, é quase como se o nosso dinheiro estivesse sendo desvalorizado 1% ao mês. Isso é muito alto. Os Estados Unidos, que também nunca viu uma inflação tão alta assim, já viu, mas faz muito tempo, está chegando em 8,6% também nos últimos 12 meses, o que é uma inflação extremamente alta para um país como os Estados Unidos. E é claro que isso tem muitos impactos no mercado financeiro, como uma queda das bolsas generalizadas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto também bolsas europeias. A gente viu também, né, a queda das criptomoedas. O Bitcoin chegou a ver de 30 mil para 20 mil de uma forma muito rápida, isso sem falar que ele estava em 60 mil, que foi seu topo histórico. Também isso se deve por causa, né, toda essa inflação ocorreu por causa de uma impressão de dinheiro de forma desenfreada, onde todos os países mundiais estavam imprimindo dinheiro para tentar sair da crise sanitária, da crise de saúde, né, que foi o caso do Covid. E é claro que isso não poderia impactar em algo diferente como inflação. Como é que você imprime dinheiro à vontade e simplesmente acha que isso não vai dar em nada? O próprio Fed, o tempo todo, né, o Banco Central dos Estados Unidos estava falando que a inflação era transitória, que essa inflação ia passar, que não devíamos nos preocupar com nada, e que inclusive eles não iam aumentar os juros dos Estados Unidos até 2023. E a gente viu que o Jerome Powell, que é justamente o presidente do Banco Central de lá, né, o Fed, ele esteve errado esse tempo todo. E é claro que toda essa impressão de dinheiro, eles imprimiram basicamente tudo que tinha antes de 2020 foi impresso, 100% disso, então a mesma quantidade foi impressa. Eles dobraram a quantidade de dinheiro na economia lá nos Estados Unidos. É claro que isso ia gerar um impacto, não tinha como simplesmente não gerar um impacto. Para dar uma ideia para vocês, né, a gente estava com mais ou menos 4 trilhões de dólares, né, na economia em 2020, e após 2020 esses valores estão chegando aí mais ou menos a 7 trilhões de dólares. Então é quase como se eles tivessem dobrado todo o dinheiro, né? Todo o supply de dólar que existe na economia. A taxa de juros também, que pelo menos nos últimos 15 anos, sempre seguiu um movimento de escadinha, onde todos os aumentos ou reduções eram feitas de forma gradual, não existia nenhum movimento extremamente exagerado. Isso mudou. Se você for ver no gráfico da taxa de juros ao longo do tempo, então vocês vão ver que justamente nesses últimos 15 anos as mudanças na taxa de juros eram muito lentas. Então não existia nada muito brusco que fazia com que a taxa de juros mudasse. Mas isso se alterou agora, né, em 2022. E o Fed ele aumenta em 0,75, isso nunca tinha sido visto nos últimos 20 anos, um aumento tão alto assim em apenas uma decisão, fazendo até mesmo com que as bolsas e criptomoedas todas elas caíssem muito nesse mesmo dia, né? Então quem estava acompanhando o mercado sabia que a gente ia ter uma volatilidade muito grande. Sabendo disso, né, então as pessoas até conseguiram ganhar dinheiro também nesse movimento, já sabendo que eles iam anunciar uma taxa de juros muito mais alta, iam aumentar bastante. Justamente as bolsas caíram, as criptomoedas caíram, teve gente que conseguiu lucrar com esses movimentos. Nesses movimentos de volatilidade extrema você consegue às vezes se antecipar, mas é claro que os riscos são muito maiores para fazer isso. A inflação também é a mais alta dos últimos 25 anos. Então faz muito tempo que
que os Estados Unidos não viam uma inflação tão alta quanto essa, e isso é extremamente prejudicial para a economia, como eu já falei. O que é uma inflação alta? É as pessoas perdendo o poder de compra a cada dia que passa, uma velocidade ainda maior. E para poder acompanhar isso, elas precisam de um aumento de renda maior, porque senão elas não conseguem acompanhar com o salário que elas têm para fazer compras de consumo básico. Às vezes as pessoas têm que deixar de consumir alguns alimentos, deixar de consumir alguns produtos ou o que seja, porque eles têm que colocar na balança. Bom, será que eu compro isso ou será que eu compro 3 disso, né? Enfim, as pessoas não conseguem mais acompanhar todo o poder de compra que eles tinham antes. Isso faz com que muitos setores da economia entrem em uma queda repentina. Um aumento de juros também, um aumento de inflação faz consequentemente que empresas que estavam muito endividadas e que em sua maioria têm a sua dívida atrelada talvez à inflação, ou principalmente que a gente mais vê, a taxa de juros, faz com que essas empresas elas não consigam, né? Primeiro por causa da recessão, que as pessoas estão consumindo menos, faz com que essas empresas elas se endividem cada vez mais e não consigam nem ao menos pagar os seus juros, pagar as suas dívidas. Consequentemente, elas vão à falência. Um outro movimento muito comum que a gente vê em toda essa situação também é a alta do dólar. Por que isso acontece? Quando as pessoas estão com medo, elas vão para o porto seguro. Elas vão para pelo menos o que elas consideram como porto seguro. Nesse caso é o dólar. Então elas começam a migrar, a comprar dólar. Isso faz consequentemente que o dólar suba. E não é à toa que a gente viu aí pela primeira vez nos últimos 20 anos também o dólar se equiparando 1 a 1 com o euro, porque elas fazem isso porque elas não vão deixar o seu dinheiro em renda variável, elas vão deixar o seu dinheiro em renda fixa. E o que é que você tem que, né? Qual é a renda fixa mais segura do mundo? Consequentemente, a renda fixa dos Estados Unidos, a renda fixa americana. Por mais que a gente tenha visto já todos esses problemas, ela ainda é o porto seguro, ela ainda é a forma mais segura de deixar o seu dinheiro. Então as pessoas compram dólar para poder investir na renda fixa americana. Uma maior procura pelos títulos de renda fixa, uma maior procura por esses investimentos mais seguros, ocasionam que também um aumento, né, na taxa dos títulos de renda fixa. Consequentemente, a gente vê as rendas fixas se apreciando, né? Como, por exemplo, o título que a gente chama de 10-year bonds. Seria o título com mais liquidez do mundo, que é o título de renda fixa norte-americana também, o mais famoso, que é o 10-year treasury, também você pode ver chamado assim. Se a gente for pegar, né, início de julho de 2021, essa renda fixa, ela estava em mais ou menos 1,35%, né, o 10-year treasury. Ele estava pagando 1,35% por ano. Esse mesmo título, hoje no dia que eu estou gravando, ele está pagando 2,966, quase 3% por ano. Então ele mais do que dobrou em um ano. O PIB americano também, consequentemente, teve uma queda aí de 1,4% e teve um decaimento de 3,5% no índice de vendas de varejo. E como eu falei anteriormente, também um aumento no preço dos consumos básicos, de bens básicos. Algo também muito preocupante é que existe um índice lá que é super famoso nos Estados Unidos. A gente tem dois, que é o índice de confiança do consumidor e também o índice de confiança da indústria, né? Que alguns donos de indústrias, enfim, são perguntados a respeito de como é que eles estão achando. Então eles dão uma nota de como é que está o sentimento deles para esse ano, para o próximo ano, enfim, para o futuro mesmo. E isso é extremamente importante porque justamente você precisa saber como é que está a opinião dessas pessoas para entender, né? Se elas estão contratando mais, se elas estão contratando menos. E a gente tem também o índice de confiança do consumidor, que também é extremamente importante, porque o consumidor justamente é o que faz a roda da economia girar. E esse índice ele foi criado em 1950. Pasmem, ele chegou ao seu patamar mais baixo desde a criação em 1950. Então é claro, se você não está confiante com o futuro da economia, você não vai consumir muito. E é aquela hora que todos querem saber, né? Então o que eu faço? Onde eu invisto? Como é que eu faço para ganhar com isso? A verdade é que não tem muito o que se fazer agora, né? Você tem que tentar, claro, buscar agora bons investimentos, aproveitar esses momentos de baixa, aproveitar esses momentos de recessão, mas toda a montagem de proteção para esses momentos tem que ser feito antes. Você não paga, por exemplo, por um seguro de carro no momento que você bate o carro. Você paga por um seguro antes disso acontecer,
né, para justamente se proteger caso em algum momento ocorra. Também não adianta em nada você querer pagar por um seguro dos seus investimentos agora, no momento que o carro bate, né, no momento, enfim, que a economia está entrando em recessão. Então você tinha que ter feito isso antes, você tinha que ter montado um portfólio de renda fixa, um portfólio seguro, né, e guardar dinheiro justamente para aproveitar esses momentos, além também de passar essa situação com mais tranquilidade. Pode ser o caso de alguém que, por exemplo, ter perdido o emprego justamente por todo esse problema que a gente está vendo com as empresas demitindo, o índice de desemprego subindo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever também e de comentar o que você acha que vai acontecer aí, enfim, se você acha que realmente a gente está entrando uma recessão ou que talvez isso vá mudar e quando vai mudar. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram também para você poder acompanhar tudo que eu posto por lá, todos os conteúdos que eu coloco lá diariamente. Vou deixar também aqui o link, né, da Nova Dax, que é minha corretora parceira, caso você queira abrir conta por lá. Caso você não queira, né, ter mais conta em corretoras que bloqueiam o seu saque, você já deve saber da que eu tô falando, então abre conta por lá que você ainda ganha R$25 de bônus com esse link que eu tô deixando aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, valeu e falou!